o foda é que o tutor vai à falência a cada vez que leva no veterinário, né? Não existe convênio? Existe. Só que o convênio é assim. Ai, o convênio Convênio. é meu pesadelo diário. Ixi, peguei no calo. Ah, consegui. Não, é assim, o convênio, o que que acontece? Ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Na verdade, lá no hospital é minha briga, por isso que eu tô rindo, porque assim, é o meu problema diário, porque eu Então, tô pera. nessas de Antes de você coloco ou não continuar. coloco, Antes de né. você continuar o assunto do convênio, vamos. Ô, Emery, pega lá aquela bebidinha especial, por Olha favor. lá. Não, porque só assim pra gente falar de convênio. Tá dentro do freezer. Por gentileza. Continua, Olha lá, desculpa. lá vem. Vamos brindar. É que eu não posso falar o que que é. É tipo caneca do jogo. Ah, tá, entendi. Mas vai pegar. Então, o convênio é assim, até quando a gente estava abrindo o hospital, né, o Xodó tá com 6 meses agora, então eu já tô nessa saga do convênio faz um tempinho, até antes de abrir a gente já estava vendo se ia colocar ou não. E assim, o convênio, para nós veterinários, ele acaba não compensando tanto em questão de repasse. Todo mundo sabe que o convênio, inclusive para humanos, ele não paga, né, o valor, Sim, né, nem pra humano vale a pena. condizente. Não. O que que eles falam, né, para nós? Assim, vale a pena porque você vai ter mais clientes, porque o cliente já vai fidelizar e tal, porque ele é do convênio, blá-blá-blá. Só que assim, eles passam pra gente uma tabela, né? A gente vai ver quais os serviços que a gente vai prestar ou não. E a gente pode tentar, nós, como né, hospital, a gente pode tentar negociar com o convênio. Uhum. Mas, por exemplo, no meu caso da cirurgia, tem cirurgias que, tipo assim, o que o convênio quer repassar não paga meu material, entendeu? Então, assim, para eu Mas nem pagar pra exames? para exames, às vezes também não. Nem sempre. Porque Nem numa sempre. dessas de fazer check-up, faz falta, né? Ou pro Sim, humano já é mais comum conseguir sim. fazer os check-ups por convênio. Agora, pra Mas é porque o pet, pool de quantidade de exames é muito maior. Então, quando ele tem um exame, tipo, uma quantidade muito grande de exames chegando, né, ao laboratório, ele consegue também dar uma baratear, passa, né, os custos. Por obrigada, quê? Porque amor. ele compra numa quantidade muito maior, né? Então, isso também acaba ajudando. No nosso caso, por exemplo, eu tenho lá uma máquina de sangue, obrigada. E Saúde. aí, saúde. Brindando. É, tem os exames dentro do hospital, né? Isso. E aí, o que que acontece? Os meus insumos são muito caros para colocar na máquina. Então, assim, o que o convênio quer me repassar, às vezes não cobre o meu insumo, entende? Então, a gente tem que fazer muita conta, é realmente conta Você em já cima de conversou lá conta. na. Porque eu vi, assim, onde eu fiz seguro do meu celular com a Cyclic. E eles agora estão com um plano de Pet. saúde, pet, mas não é pra cobertura, é pra reembolso. Ah, tá, então. Aí pode ser que seja algo interessante. E uma outra questão, que não é só a questão, tipo, de repasse, a questão financeira, é que, assim, eles são extremamente burocráticos, entendeu? Extremamente burocráticos. Então, assim, às vezes eu vejo, assim, colegas, porque eu tenho vários colegas em outros hospitais e em outras clínicas que atendem o convênio. E, assim, a gente veterinário, a gente tem, assim, a gente se envolve muito. Eu acho que diferente da medicina, a gente se envolve muito com os pacientes, né? Então, a gente quer, tipo, fazer tudo, a gente quer fazer o melhor. E é todo aquele, né, assim, nossa, minha equipe, você sabe, né? O pessoal, tipo, a gente é tudo doido, assim, de querer sempre fazer o melhor e fazer tudo pelo aquele paciente. E assim, o convênio, às vezes, ele, por exemplo, preciso de um ultrassom. Aí você precisa falar, por que que você quer ultrassom? Tipo, você tem que provar Ah, por hoje em quê, dia no convênio e tá não sei o igual, de quê, e não sei o que pessoa. lá. Então, assim, não é uma coisa assim, às vezes você precisa de um ultrassom de emergência, tipo, se a pessoa realmente falar, se o tutor falar assim: "Olha, não, eu não vou fazer, eu vou fazer só pelo convênio", às vezes você demora horas para ter essa liberação. Em alguns casos, esse horas pra Fatal. gente faz toda a diferença. Então, assim, eu tô nesse embate, tipo, de ponho ou não ponho, sabe. O que acontece muito é assim, principalmente por causa das cirurgias, né, eu tenho vários encaminhamentos pra mim hoje já, né, de procedimento. Então, o que que acontece? Tem tutor que, por exemplo, ele tem o convênio, então ele faz os exames, por exemplo, pelo convênio e tal, e aí paga a cirurgia no particular pra mim, entendeu? Tipo, Uhum. faz com a gente, mas faz tudo pelo particular. E que convênios que existe hoje em dia? Eu nem sei. O mais conhecido é o Porto, né? O mais assim, é o Porto Pet. Tem, acho que É o da Porto é Seguro? da Porto Seguro, Nem esse é o sabia que maior. tinha. Tem o Health for Life, tem um da Itaú, o Itaú também tem vários.
Tem a Tem Nofaro, a Nofaro acho que a Porto comprou, mas tinha também o Nofaro. tem um que tem rede própria de hospital também, não é? Ixi, Ou isso eu que não tem sei. acho que tem um em Santo André, que eu vi o Hospital 24 horas do convênio Pet, mas eu nunca cheguei a orçar. Então, aí tem algumas coisas que a gente entra em questão de CRMV, né? Que, por exemplo, por que que vocês não fazem, então, um convênio da Xodó, por exemplo? Porque frente ao CRMV não pode. Mas eu Hum. conheço a clínica. CRMV, para quem não sabe, é Aí é o o Conselho conselho Regional de da medicina Medicina veterinária. Veterinária. Isso. Então, assim, aí, por exemplo, aí fala assim: mas a clínica do fulaninho tem. Tá, mas o fulaninho ele tá errado, entendeu? Tipo assim, Uhum. mas nunca aconteceu nada. Tá, mas tipo, pode ser que aconteça, entendeu? E não dá pra fazer Então, nem não. cartão fidelidade? Pela veterinária, seguindo a lei do CRMV, não pode. Tem lugares que fazem, mas poder não pode. Cartão fidelidade? Não Ou pode. não pode convênio? Pro banho e tosa eu posso. Pro banho e tosa, pra loja, ok. Mas pra parte vet, não pode. Não posso. Na verdade, a Porque gente eu não. acho que isso é pra evitar que os veterinários fiquem empurrando um monte de coisa pra fazer, né? Nossa, tem várias coisas que a gente não pode fazer. Que assim, que se você falar assim, tipo, se eu te der exemplo, você vai falar, mas eu já vi tanto isso. Mas não pode. Que nem assim, Que a nem um minha. advogado. Tem um monte de advogado que faz marketing, mas não pode. Tipo, campanha de castração a não sei quanto. Tipo, nananã. Tipo, isso não pode. Não Uhum. pode pôr no Instagram, não pode veicular, tipo, no WhatsApp. Não pode, mas tem um monte de gente que faz. Porque o conselho não fiscaliza, igualzinho ao OAB, o conselho não fiscaliza tão bem, né? E tem os advogados que nem falam, mas eu passei na frente do escritório do fulano, Uhum. tem um banner lá com as Consulta, áreas. tipo, tanto, Não, né? é tipo especializado em áreas, até pode colocar especializados, mas especializado em divórcio e com promoção na verbação do cartório, por exemplo. Não pode também, mas é Aham. complicado. Eu tento seguir, assim, o máximo dentro do que pode, do que é permitido aí pelo CRMV. Eu acho que são dores de cabeças que a gente não tem essa Já baixou necessidade. fiscalização lá? Não, o que veio até agora é fiscalização normal, assim, tipo, nada que a gente De já estava acompanhamento. esperando. Vigilância sanitária, tal, que eram coisas que a Sim. gente até precisava mesmo, até para poder estar funcionando, para poder abrir, mas Hoje em tudo dia não precisa tranquilo. pra abrir. Se bem que estabelecimento de saúde, eles já são um pouquinho mais chatos, No né? nosso caso, precisa por causa de medicação, né? Para eu Sim, poder comprar medicação controlada, né? Porque a gente sim. usa muita medicação controle, né? Medicação controlada. Aí eu preciso Frente ter. a fornecedores, né? Não Isso. precisa parar funcionar.